Amigos, vamos dar início agora à nossa live com os nossos convidados. Eu passo a palavra agora para o nosso anfitrião da noite, Lucas Evangelista, jovem trabalhador da Federação Espírita Amazonense, da Fundação Allan Kardec, onde ele estará conosco durante a nossa live. Agora é contigo, Lucas. Tamo junto, tia. Muito obrigado. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. A gente espera que vocês tenham gostado da música, da prece, da leitura. É uma alegria receber cada um de vocês em mais uma live aqui da equipe da área de Infância e Juventude da Federação Espírita Amazonense. E antes, é claro, de chamar nossas convidadas especiais, muito mais que especiais, a gente quer dar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora. Nossa querida amiga Fabiana, nossa querida amiga Maria, Francimar, Hermínia, Gerson, Maria Cristina, a Lenara, a Sandra, a Fabiana, o Odécio e tantos outros irmãos e irmãs que vão se congregando de fato, ainda que estejamos morrendo de saudade um do outro, de fato, né, separados pelos laços da matéria, mas reunidos, né, no amor pela evangelização, no amor pelo Cristo, conectados pelos laços do coração, sacrossantos e imperecíveis. E agora, para mim, vamos colocar assim, reunir comigo aqui, eu vou chamar elas duas, trabalhadoras da Fundação Allan Kardec, duas trabalhadoras incansáveis do movimento espírita amazonense, especificamente da área da infância, nossa querida amiga Janara, nossa querida amiga Kathleen, que eu estou colocando agora conosco. Boa noite, minhas amigas, sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? O tempo é de vocês. Já está contando, Lucas, o tempo? Não, ainda não, ainda não. Ainda não? Não. Boa noite, queridos. Meu nome é Janara, sou trabalhadora da Fundação Allan Kardec, da Evangelização Infantil, atualmente coordenando as atividades de evangelização. Boa noite a todos. Sou Kathleen, né? Estou ao lado da Janara, na coordenação da Evangelização Infantil da Fundação Allan Kardec, e é uma alegria imensa estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a nossa atividade de evangelização. Que maravilha! E são essas duas aqui, essa dupla fantástica que vai conduzir a noite. A gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez na primeira live, né? Com a Ruth, o Henrique, elas vão elaborar aqui para a gente como é que a Fundação na área da infância tem passado durante esse movimento de pandemia, isolamento social, como é que elas estão se virando com as crianças nesse confinamento. E então, depois da explanação dela, a gente vai aqui abrir para as perguntas, lá no finalzinho aqui. Então, a gente está de olho nos comentários para todo mundo que está nos assistindo, tá bom? Meninas, Janara, Kathleen, o tempo é de vocês. Jesus abençoe, viu? Obrigada, Lucas. Vamos lá, então. Queridos amigos, primeiro dizer que é um enorme prazer, uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês nossas experiências na Fundação. Falar da evangelização infantil é falar de um sonho, né? De um projeto de vida, é falar daquilo que a gente tem de mais importante, de mais caro em nossos corações. Então, se de vez em quando a voz embargar, se vier a emoção, por favor, me desculpem, mas é que realmente falar, e falar principalmente em nome de todos os trabalhadores da Fundação de Evangelização Infantil, dos evangelizadores, dos dirigentes de grupo de paz, da equipe de apoio de secretaria, que são incansáveis. Sem eles, na verdade, tudo que acontece, que a gente vai compartilhar com vocês agora, acontece por causa deles, né? Então, falar em nome deles e pensar neles durante a fala pode também, de vez em quando, me dar assim, uma certa emoção. Então, desde já, desculpem e vamos nessa. Bom, então, nós somos trabalhadoras da Fundação e antes da gente falar um pouquinho das atividades que estão acontecendo virtualmente, eu queria contextualizar um pouquinho como que é a atividade de evangelização lá na FAC, vamos dizer assim, nos períodos normais presenciais, né? Quando a gente estava lá juntinho, pertinho uns dos outros. Então, deixa eu só marcar meu tempo aqui para eu não exceder, não ir passando. Então, é o seguinte, atividade de evangelização infantil na FAC funciona aos domingos de manhã,
começa às 9 horas, vai até às 10h30. Claro que vocês sabem que eu estou falando para crianças e pais, né? Que trabalhadores sempre começa bem antes e termina bem depois, né? Na atividade de evangelização da FAC, nós temos atividades para crianças, com ciclos de infância, são 16 turmas de crianças, e temos também as atividades para os pais. Na verdade, a criança, para participar da atividade de evangelização lá na FAC, ela precisa ter seu pai, sua mãe, ou um responsável pela sua educação, participando dos grupos de pais, né? É uma coisa vinculada à outra. Então, não dá para, por exemplo, ir lá inscrever a sua criança e não participar da atividade de grupo de pais, a não ser, claro, que você seja trabalhador da casa no domingo de manhã, né? Então, aí, ok, está liberado, né? Porque entende-se que você está envolvido com as questões da infância também, tá bom? Além dos domingos, as atividades de evangelização infantil também funcionam às terças-feiras, de 19h30 às 21h, com os nossos planejamentos. É o momento em que a equipe, tanto os dirigentes de grupo, de pais, quanto os evangelizadores, e em alguns momentos a equipe de apoio e secretaria, se reúnem para organizar as atividades. Todo mundo que está aqui sabe que no dia mesmo da evangelização acontecem tantas coisas e o ritmo é tão intenso que a gente não consegue dar conta de conversar sobre alguma criança, de avaliar como foi o planejamento, a atividade naquele dia, de planejar uma atividade futura. Então, a gente tem um dia específico para isso, que são as terças-feiras, né? Então, é na terça que a gente vai dar os avisos também gerais, se bem que o pessoal reclama demais, gente, lá, vou até compartilhar com vocês, que eu dou muito aviso, né? Lá na FAC. Nas nossas reuniões, eu passo muito tempo dando aviso, porque a nossa casa é tão grande e que a gente precisa se manter conectado com as demais atividades, e aí a gente acaba tendo um pouco esse atropelo aí. Mas eu tô aqui, tá, gente, num esforço para tentar diminuir o número de avisos. Mas é o momento dos avisos, é o momento que a gente faz, por exemplo, os nossos planejamentos, troca de experiências, um evangelizador que já fez uma atividade compartilha com o outro, ou que conhece a criança, essa criança já foi minha no passado, eu posso te dar umas dicas, enfim. E, além disso, é um momento também que a gente faz as oficinas pedagógicas, a gente se ajuda, convida pessoas que possam contribuir com temas relevantes para a evangelização. Então, todos esses acontecimentos, todo esse preparo, esse pano de fundo, que é super importante, acontece às terças-feiras. Vou trazer uma ideia aqui de quantitativo para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, do número e de pessoas que participam da atividade de evangelização. Nesse ano de 2020, nós tivemos 286 crianças inscritas na atividade de evangelização. Temos uma média, como não há inscrição de pais, né, porque você pressupõe, se inscreveu a criança, o pai automaticamente está inscrito. Mas às vezes vem pai e mãe, às vezes vem só mãe, né? Às vezes o mesmo pai é de 3 crianças, 4 crianças, né? Então, a gente tem uma média de participação de pais, cerca de 150 pais, né? Distribuídos nos grupos, nos diversos grupos de pais. Para atender tudo isso, então, nós temos 65 trabalhadores na área de infância. Nós somos 36 evangelizadores, nós somos 21 dirigentes de grupos de pais e somos 8 na equipe de apoio e secretaria. Eu digo somos porque eu sou meio enxerida, eu estou em todos, né? Passa um pouquinho, a gente vai se incluindo em tudo. A gente divide as turmas, eu vou falar um pouquinho dessa organização das turmas, porque vai ser interessante para vocês entenderem que cada turminha dessa vai virar uma turminha virtual, né? Para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar depois, quando a Kathleen for explicar como as atividades estão acontecendo. Então, a gente tem 4 turminhas de maternal, sendo que uma de 2 anos, uma de 3 e 2 de 4 anos.
Temos 4 turmas de jardim, 2 de 5 anos e 2 de 6 anos. Nós temos 4 de primeiro ciclo, igual, da mesma forma, 2 de 7, 2 de 8. Temos uma turma de segundo ciclo, de 9 anos. Temos uma turma de segundo ciclo de 10 anos, que essa, com certeza, quando a gente voltar presencialmente, teremos que dividir, porque é uma turma bem numerosa. Temos uma turma de terceiro ciclo de 11 e uma dos nossos pré-adolescentes de 12 anos, que é o que a gente chama de terceiro ciclo B. Aí, pode passar, grupo de pais. Os grupos de pais são divididos dessa forma. A gente tem um grupo que a gente chama de nivelamento, que é os pais que estão chegando à evangelização infantil pela primeira vez, né? Nunca participaram, não conhecem exatamente como que é o funcionamento da evangelização infantil. Alguns, inclusive, adentram a casa, chegam à casa espírita através da evangelização infantil, pelo desejo, né, de apresentar algo aos seus filhos, acabam também eles aderindo, né, à doutrina. Então, o grupo de nivelamento apresenta a atividade de evangelização infantil aos pais, seus objetivos, como se estrutura, mas principalmente falando dos conceitos que fundamentam as nossas atividades. A ideia da criança, né, como que a doutrina espírita entende a infância, a necessidade e a importância dessa fase, a participação e a responsabilidade da família nesse processo, qual o papel da evangelização na educação desse espírito. Então, é nesse momento inicial que os pais são apresentados não apenas a forma como a evangelização se organiza, mas aos seus fundamentos. Acabado esse período, que dura mais ou menos um semestre, eles são divididos em grupos de vivências familiares. Por que tem esse nome? Porque não é exatamente um grupo de estudo da doutrina. É um grupo em que os pais vão refletir, pensar sobre suas vivências familiares à luz da doutrina espírita. Então, por isso que a gente chama dessa forma, né? É um grupo de vivências familiares. Aí o pai passa lá 2 anos, 2 anos e meio, 3, às vezes, nesse grupo, e aí está na hora de aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente passa para os estudos aprofundados, que da mesma forma, não é ESG, não é ESM, não é um estudo sistematizado da doutrina. São sempre temas referentes à infância, à família, mas estudados de uma forma mais aprofundada agora. Aí nós temos uma equipe de diálogo com os pais, atender uma demanda que é sempre muito crescente, né, da necessidade do diálogo com os pais, e a gente atende os pais no domingo e também, às vezes, às terças-feiras, quando a gente não consegue atender no domingo, a gente costuma marcar as terças-feiras para conversar com esses pais. Esses grupos estão sob uma coordenação mais direta do José Alberto. Muito bom. Agora a Kathleen vai explicar para vocês um pouquinho como foi, então, que começamos com as atividades virtuais. Obrigada, amiga. Então, como nós chegamos até as atividades virtuais, é importante a gente entender um pouquinho a trajetória, né? Então, esse ano de 2020, as atividades de evangelização infantil na Fundação iniciaram dia 1º de março. E até então, nós não tínhamos um cenário que nós estamos vivendo agora. Então, nós tivemos 3 encontros presenciais, né, nos domingos, e logo em seguida nós recebemos a notícia, né, do que estava acontecendo e da suspensão de todas as atividades da casa, por volta do dia 16 de março, logo no início, né, das nossas atividades. E aí, no domingo seguinte, né, domingo do dia 22 de março, nós não tivemos atividade com as crianças, mas ainda já pensando, imaginando, procurando encontrar ideias alternativas para que a gente encontrasse soluções, né? Então, nesse domingo, do dia 22, nos reunimos no horário da atividade de evangelização, todos os evangelizadores, e através de uma videoconferência,
utilizamos o espaço para conversar sobre a atividade, o que nós iríamos fazer, como nós poderíamos pensar na atividade de evangelização, tendo em vista que não estava tão próximo um cenário de retorno. E aí começamos a conversar e debater e nos perguntar se iríamos fazer a atividade de evangelização virtual, por que iríamos fazer, qual é o objetivo, temos que fazer, não vamos fazer, porque a ideia não é só simplesmente, né, eu acho que a Janara compartilha muito com isso, e todos nós da atividade de evangelização, que não tem ou não dá para você fazer uma atividade ou realizar um plano de aula ou fazer algo que esteja na sua mente quando não se tem um objetivo claro, por qual razão a gente vai fazer aquilo, né? E aí, conversando durante o domingo, nesse domingo, do dia 22, encontramos sim, né, motivos e objetivos reais que fizeram com que pensássemos em alguma alternativa para realizar a atividade de evangelização virtual. E um dos objetivos que mais nos destacamos, né, foi fortalecimento dos vínculos afetivos entre as crianças, as suas famílias, e nós como evangelizadores, como trabalhadores também com a atividade de evangelização, né, porque, de fato, eu acredito que isso talvez seja uma realidade de muitas outras casas espíritas, como trabalhadores a gente se desconecta muito rápido, né? Às vezes, um intervalo de um domingo, um empecilho ou uma dificuldade em casa, por qualquer razão que seja, às vezes nós nos desligamos muito rápido da atividade. Então, antes de imaginar e de pensar claramente que é extremamente importante a atividade de evangelização para as crianças e para as famílias que estão com elas, o benefício e o que a gente ganha com a atividade de evangelização como trabalhador, né? As bênçãos que a gente recebe inicialmente como nós, os primeiros beneficiados ali. E esse fortalecimento era necessário, né? Nós também. E aí, pensando em como nós poderíamos fortalecer esses vínculos e não deixar com que esses laços se enfraquecessem, conversando em grupo, pensamos na primeira estratégia, na primeira ideia, a formação de grupos de WhatsApp, né? E utilizando as fichas de inscrição das crianças, com os contatos das famílias, nós, no domingo seguinte, do dia 29 de março, nós já tivemos o primeiro contato com as famílias de maneira virtual, utilizando os grupos de WhatsApp. Então, cada turminha daquela que foi apresentada pela Janara ainda há pouco, cada turma possui o seu grupo de WhatsApp. E aí, no sábado anterior a esse dia, esse domingo do dia 29, nós formamos os grupos, conversamos com as famílias, deixamos claro qual era o objetivo da formação do grupo, que era com o objetivo de se estabelecer um vínculo e se fortalecer a relação entre as crianças e as famílias com a atividade de evangelização. Explicando e conversando com eles sobre imagens que poderiam ser compartilhadas para que também cada família tivesse o cuidado, o zelo com a imagem da outra criança, que tudo aquilo que seria proposto ali no grupo do WhatsApp seria com o intuito de trazer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para as crianças, e que elas não tivessem essa ruptura, essa quebra durante esse período de isolamento. E aí, todos os grupos foram formados através do WhatsApp. E todos os domingos, sempre realizando atividades que eu vou destacar um pouquinho mais para vocês, né, mais à frente. E aí, com as atividades do WhatsApp, a gente começou a perceber uma certa limitação que a ferramenta nos impede de ter um pouco mais de interação entre as crianças, né? Elas poderem se ver,
poder conversar, tem um delay em que a gente precisa esperar um pouquinho uma outra criança responder para dar continuidade e, de fato, não só simplesmente colocar um planejamento ou uma atividade no grupo do WhatsApp, né? Você tinha uma interação, uma sequência, uma conversa, um diálogo entre as crianças ali, mas que a ferramenta nos impede em alguns instantes. Foi quando pensamos e no dia 10 de maio, já após, acho que uma média de 6 domingos, né, Janara? 6 domingos, nós fizemos a nossa primeira videoconferência. Foi com uma turma apenas, com a turma do segundo ciclo A, e a ideia era senti-los, ver se daria certo. Pode falar, Jana. E o maternal, lembra? Foi o segundo B e o maternal A com videochamada. Da Lenara, né? Isso. E aí, nesse domingo, do dia 10 de maio, nós tivemos esses dois encontros, né? E a turminha do segundo ciclo A deu uma devolutiva, assim, com muita alegria de você ver o quanto eles estavam com saudade dos amigos, animados em vê-los, matando a saudade, interagindo. Então, a ideia do primeiro encontro era saber como eles estavam, que a gente pudesse vê-los, pudesse ouvir e ver o rostinho deles para saber como estavam passando por esse período de pandemia, né? Então, eles conversaram, olharam o rosto do outro amigo, mostraram um cachorrinho, e, enfim, a ideia era interagir para ver se isso funcionaria. E deu super certo, né? Particularmente a turminha em que eu tô lá, então foi muito legal, então posso falar para vocês que eles ficaram animados de ver, assim, um e o outro amigo, e com saudade da gente também. Então você vê no rostinho da criança, assim, o quanto ela está feliz. E as famílias ao lado, presente, alegres por, de alguma maneira, a atividade de evangelização está conseguindo adentrar a casa das famílias, e nos domingos, pelo horário da manhã, a gente cantar, a gente conversar, a gente trazer a fundação para dentro da casa das crianças. Então, esse primeiro encontro foi assim. E aí, de acordo, conforme o que as crianças nos devolveram nesse dia, nós passamos para o domingo seguinte, já com a experiência de fazer em outras turminhas também. E aí, a partir desse dia, as outras turmas, tanto do primeiro, segundo e terceiro ciclo, todas essas turmas já estavam realizando atividades de videoconferência. Então, pelo WhatsApp, os evangelizadores, no horário da atividade de evangelização, inicia às 9, e aí essa preparação começa muito antes, né? Eles começam a enviar... Porque lá na casa da Kathleen é animado o negócio, né? Desculpa, gente. E aí, a preparação da atividade, o ambiente a ser preparado inicia muito antes da atividade de evangelização, no domingo, né? Os evangelizadores já começam a enviar mensagens no sábado, preparando as crianças, avisando para elas que no domingo elas vão ter atividade de evangelização, que os evangelizadores estão pensando no rostinho de cada um deles, preparando vídeos, organizando, separando materiais. Então, toda essa preparação já se inicia no sábado. E aí, no domingo, na hora da atividade de evangelização, o grupo do WhatsApp, que permanece durante a semana inteira fechado, só os administradores podem enviar e interagir, mandando mensagens. No domingo, pelo horário da manhã, ele é aberto. E aí, a atividade de evangelização, ela vai se transcorrendo com vídeos de música, acolhida, e a Janara, com muito carinho, manda alguns desafios musicais, e eles ficam aguardando ansiosos para cantar, para devolver. Cantem para mim, eu estou ouvindo vocês, será que eu estou ouvindo mesmo? Então, assim, a gente vai realizando as atividades pelo WhatsApp, mandando histórias, algumas contações de histórias que são elaboradas pelos próprios evangelizadores,
explicando alguns conteúdos, isso sempre já com conteúdos partindo do nosso roteiro, que foi planejado e organizado no início do ano. Então, ele já vem transcorrendo com um tema direcionado para a atividade no dia, no domingo. São enviados links de músicas, histórias, algumas que podem vir a acrescentar do YouTube, que são vinculadas ao tema que foi planejado pelo evangelizador. As crianças, quando elas realizam as atividades, mandam fotos das suas produções, mandam fotos em família. Então, tem muitas turminhas e a gente começa a perceber assim, um envolvimento muito grande das famílias. A gente não teria como adentrar a casa das crianças se não fosse pela família, né? E a participação deles, a preparação da família, a preparação das crianças juntamente com a família, para que ela possa dormir cedo, para que ela possa colocar o alarme no celular e acordar de manhã, porque ela está no cenário da casa dela. Então, não tem como a gente ultrapassar essa tela que está aqui e fazer ela acordar. Então, a gente precisa dessas famílias e elas estão junto conosco. A turminha do maternal e a turminha do jardim, né, desde o dia 10, realizam videochamadas, e essas videochamadas são pelo WhatsApp, né? O WhatsApp passou por uma atualização, acho que é isso, e agora a gente já consegue ter 8 participantes em uma tela. Então, como essas turminhas são menores, os evangelizadores também no grupo de WhatsApp perguntam se quem quer participar, quem está aí que gostaria de ver, a tia Lenara, a tia Dri está aqui, e aí eles estão a postos, ficam aguardando a ligação do evangelizador, cantam junto, mostram algumas produções e fazem a prece no final. Essa turminha já fica menos tempo, até pela faixa etária e pelo tempo de concentração, né? Imagina crianças de 2, 3 até 4 anos ficar muito tempo à frente de uma tela, já se foi, nem está mais por ali, não fica. E aí eles realizam videochamadas. Já as turmas de primeiro, segundo e terceiro ciclo, que já são crianças numa média de 7 anos até os 12, eles já fazem as videoconferências hoje. Então, iniciam no grupo de WhatsApp, o evangelizador já explica para as crianças e para as famílias, e normalmente eles se direcionam a fala para as crianças, né? Apesar de o número e o contato ser dos pais, você está conversando com as crianças ali, então avisa as crianças que o grupo já está aberto, disponibiliza o link do Google Meet, as nossas videoconferências têm funcionado pelo Google Meet. E aí, eles, à medida que vão acompanhando, vão acessando e adentrando as salas virtuais. E no primeiro encontro, para que a gente possa ter só uma orientação, assim, né? O primeiro encontro, as crianças conheceram a ferramenta como um todo, como é que bota no mudo, como é que liga a câmera, como é que eu vejo quantos participantes tem, enfim, conheceram a plataforma um pouquinho também, né, para que eles também se sentissem seguros ali, mas a maior parte deles, alguns já utilizam também como um espaço de aulas virtuais na escola, então eles têm participado, e a gente começou a ver também uma participação maior das crianças, né, porque eles estão se vendo ali, eles estão brincando, estão rindo, e enfim, é uma delícia ver como as crianças estão participando e as famílias ali do lado, envolvidas. Às vezes elas perguntavam, qual foi o tema do dia de hoje, o que eles trabalharam e tudo mais, e agora não, eles estão ao lado das crianças. Eles podem conversar sobre aquele tema, e tem feito muita diferença para o envolvimento deles. E aí nós temos muitos registros. Um desses registros, né, que vocês já estão vendo aí na tela, são alguns filhos de trabalhadores, uma graça, e outros são crianças em que as famílias autorizaram a imagem. Então, eles têm esse cuidado também com a imagem das outras crianças que estão sendo compartilhados em cada um dos seus grupos. Nós temos muitos registros, né? Organizamos alguns e trouxemos um vídeo para que vocês pudessem sentir um pouquinho
da alegria da nossa atividade de evangelização junto com a gente, tá bom? Assista. Nas conchinhas lá do Bom dia, todo mundo As acordado? estrelinhas Vamos lá? Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter um momento especial na nossa evangelização. A gente vai se encontrar ao vivo numa sala e virtual. comigo Deus está. Nossa videoconferência é um vídeo. Quem quiser pode escutar. Olá, bom dia, tudo bem? Vamos acordar? No sussurro do vento, no chuar das ondas do mar, churuá, churuá, chuá, churuá, churuá, chuá, churuá, churuá. Sementinha de amor que com tanta luz foi plantada na terra pelo Mestre Jesus. Sementinha de amor que com tanta luz foi plantada. Pai nosso que estás no céu. Agora que a gente já sabe o que significam as frases do Pai Nosso, a gente vai fazer uma atividade em que a gente vai transformar a oração em desenho. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Que tal nós aprendemos sobre o Papai do Céu da melhor forma, observando tudo aquilo que ele criou? Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A Lenara quer fazer a prece agora para agradecer ao Papai do Céu a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais um domingo, ainda aqui de longe, mas muito perto. Um beijo. Ai, ai. Cada vez que a gente vê, chega a dar aqui um aperto no coração de saudade. Bom, vamos lá. Mas não estamos virtualmente apenas com as crianças, né? A gente tem uma série de outras atividades vinculadas à evangelização infantil que também estão virtuais. Aquelas atividades da terça que eu apresentei para vocês, de planejamento, de organização, que a gente chama do Dia do Planejamento na terça-feira, ele também está acontecendo de forma virtual. A gente continua se encontrando, os evangelizadores, equipe de apoio, nas terças-feiras, porque os dirigentes de grupo de pais, eles se encontram aos sábados, então agora só tem essa diferença, mas às terças nós estamos juntos, sempre no mesmo horário, buscando fazer aquilo que a gente fazia às terças presencialmente. A organização dos temas, a gente tem aproveitado muito esse momento para compartilhamento de ideias, aquilo que um evangelizador tem feito em sua sala, como experiência positiva, poder auxiliar outros evangelizadores, trazer questões que às vezes a gente não está sabendo lidar, algumas dificuldades. Então, todas essas questões, mas principalmente de organização do trabalho e, sobretudo, de vinculação nossa, né, de vinculação entre nós. Como vocês viram, a gente tem uma equipe grande de trabalhadores. Então, se a gente não marca um dia para se encontrar, para conversar, a gente sempre faz uma leitura de uma página, conversa sobre ela, a gente se desvincula, né? Então, esse momento da terça-feira, ele tem servido muito, inclusive, quando ele era presencial, ele já tinha essa função, né? Mas agora, em que a gente está no isolamento social, parece que a importância dele se alargou, né? É o momento em que a gente entra, fica batendo papo um pouquinho, fala um besterolzinho antes, né? Ri, e aí depois conversa sério, decide as coisas. Então tem sido um momento muito, muito prazeroso e de fortalecer mesmo a equipe, fortalecer os vínculos,
fortalecer o nosso propósito com a atividade, porque a vida, ela é difícil, né? Ela toma a gente. Se a gente não prestar atenção, a gente vai sendo arrebatado pelas necessidades do cotidiano da vida, pelos problemas, pelos noticiários. Então, se a gente não se mantém vinculado ao trabalho, com um propósito fortalecido, entendendo que a evangelização, o trabalho no bem, ele é importante para nós, para cada um de nós. E na medida em que eu entendo isso, mais eu me dedico, com mais afinco, com mais amor, com mais empenho, eu me dedico. Para aí as fotos, não manda mais foto não. Calma, calma. E além disso, além das terças, com os evangelizadores, equipe de apoio e secretaria, aos sábados à noite, com os dirigentes de grupos de paz, nós também temos feito videoconferência do... Ah, não, depois eu falo isso, que ainda não apareceu. Deixa eu mostrar, então, as imagens. Esses aí a gente começou usando uma plataforma chamada Teams, da Microsoft, né? A gente começou usando porque tinha umas questões de pagamento e tal, que precisava para o Meet, depois parece que foi liberado e a gente passou a usar o Meet, tá? Então, essas são as fotos de alguns dos momentos de planejamento em que nós estamos juntos, reunidos, né, planejando e pensando na atividade. Aí também, isso, mostra essa daí. Nessas últimas 2 terças-feiras, quando a gente, depois de um tempo que a gente iniciou as atividades ao vivo com as crianças, a gente notou uma certa dificuldade, o que é muito natural, né, de todos nós, de manter as crianças atentas, interessadas e participando nesse momento ao vivo. No início, a gente entendia, né? A saudade era tanta, eles queriam conversar, eles queriam mostrar casa, mostrar brinquedo, mostrar o bichinho e conversar, e ficavam no chat, mandava conversinha no chat. Então, meu Jesus, e agora, né? Preciso dar conta dessa criançada aqui, preciso fazer alguma coisa. Ou então, às vezes, eles ficavam tímidos, não queriam aparecer, fechavam a câmera, não queriam conversar, e aí parece que o assunto se esvai, né? Aí terminava, não tinha mais assunto. Como assim, né? E então a gente montou, pedimos a ajuda da Kathleen, do Gerson. Gerson é um outro evangelizador nosso, que tem contribuído muito também com essa questão, parceiro da Kathleen, é isso que ela está apontando ali, né? Então, do segundo ciclo B. Como eles iniciaram primeiro, né, nessa experiência, e a própria experiência profissional de cada um também contribui, então eles deram dicas, né, eles organizaram, assim, dicas, sugestões, orientações de como fazer as atividades ao vivo se tornarem interessantes, como manter ali a tua criança interessada, participando, ativa, ali perguntando as coisas, né, já considerando a temática estudada, né, os conteúdos doutrinários, enfim, que a gente precisa já levar à frente, né. E aí nós fizemos uma terça-feira, como muitos não puderam estar, a gente repetiu na outra terça, gravamos, deixamos disponível para a equipe. Então, esse foi um momento bem bacana também entre nós, né. E aí um outro momento também, esse eu acho que foi numa abertura, num domingo de manhã, que antes de iniciar com as crianças, a gente faz similar ao que a gente fazia presencialmente. Nós nos reunimos primeiro, a equipe toda, às 8h30 da manhã a gente se reúne no Meet, só trabalhadores, né, damos os avisos, lá vem avisos, né, é muito aviso, gente. Aí eu dou os avisos, conversa e tal, falamos aquilo que precisa ser falado, fazemos uma prece inicial, todos juntos. É tão bom porque a gente se vê, né? A gente brinca, ei, liga a tua câmera, ainda tá de pijama, acorda e tal. Então, é muito bacana. E aí, depois desse momento de abertura, a gente diz que cada um vai para a sua sala, né? Não, pode passar. Além dessas atividades, a gente, passado um mês, mais ou menos, de atividade com as crianças, a gente sentiu falta de atender aos pais. Os pais mesmo, no grupo, começaram a dizer, Jonari, nós... Cadê o nosso grupo? O que vai ter para a gente, né? Então, nós começamos a fazer, em maio, as atividades direcionadas aos pais. A gente faz uma live, a gente não divide por turma,
né, os pais, mas a gente reúne todos em torno de uma temática e nos reunimos através da live feita através do canal do YouTube e da página da FAC. Apesar de ser uma atividade direcionada aos pais da evangelização e da assistência espiritual infantil, ele tem atingido, ele tem extrapolado, né, esse público. Então, tem participado vários pais de outras casas espíritas, alguns que nem espíritas são, de outros estados, né, e a gente tem ficado muito feliz com o efeito que isso tem causado, porque está tudo muito vinculado, né? Se a gente não conseguir essa aproximação com os pais, o envolvimento dos pais na proposta da evangelização, a gente não consegue fazer com que a criança participe no domingo. A gente tem notado muito isso, né? A vinculação da criança agora com as atividades de evangelização está vinculada estritamente com a vinculação dos pais com a proposta, né? Isso, volta aí, tem uma fotinha aí? Isso, essa equipe da live, né, dos pais, né, que a gente conta com esse apoio. Aliás, gente, eu vou dizer aqui para vocês, criar aqui uma coisa que a gente não tinha combinado, mas eu acho importante. Tudo isso que acontece, todas as atividades do domingo, da terça, da sexta, do sábado, só é possível acontecer porque a gente tem uma equipe de retaguarda, de apoio, né, dessas tecnologias maravilhosa, né? Então, assim, e engraçado que alguns, eu vou falar especificamente agora do Carlos, né? Eles chegaram na equipe esse ano, fizeram curso de formação no início do ano, né? Entraram na equipe esse ano e o Carlos foi, assim, tomado por toda essa demanda de atividades. É claro que a gente tem junto dele outras pessoas que nos ajudam demais na equipe de apoio, que eu digo que são os nossos anjos da guarda, Odécio, Cláudia, a Ingrid, que eu não sei, vou dizer, ela tá do meu lado aí nessa foto, nessa primeira foto ela tá do meu lado, né, na minha tela ela aparece à esquerda, não sei aí para vocês, né, tá aí o nominho dela, né, a Ingrid, ela é uma trabalhadora, tem o Ismael, que participa da evangelização infantil, na turminha de 2 anos, mas ela tem sido uma trabalhadora, assim, essencial para todas as atividades virtuais da FAC e tem nos ajudado muito também nas lives aos pais na sexta-feira. Ajudado, eu digo assim, é ela que leva, né? A gente aparece, mas por trás quem está é a Ingrid, assim como o Carlos, a Cláudia, o Odécio, essa galera que, se eu falar muito, eu vou chorar, então vamos seguir. E os nossos desafios, aí parece assim que é tudo mil maravilhas, né? Nossa, a FAC está bombando, está arrasando, tem muitos desafios, né? Então, um dos desafios, conexão de internet. Precisamos ter conexão de internet, às vezes o trabalhador não tinha, a criança não tinha, a família estava num espaço que não tinha uma boa conexão e tal, então a primeira questão, né, que começou no início era isso. Puxa, a gente vai lançar uma atividade virtual e a gente está partindo do pressuposto de que todas as famílias têm acesso ao WhatsApp, que todas as famílias têm uma conexão de internet. Será que é viável? Será que é isso mesmo? Então, a primeira questão é essa, né? Essa foi a nossa primeira questão a pensar. A outra é a adesão dos pais e das crianças às atividades virtuais. Vocês viram que a gente tem 286 crianças inscritas, mas é claro que nem todas as famílias aderiram a isso, né? Algumas, talvez por terem as suas dinâmicas familiares próprias, né? A gente não tem muito como dizer para vocês a razão pela qual as famílias não aderiram. A gente já fez muitos movimentos de aproximação com aqueles que não estão participando, não porque a gente se preocupe com a quantidade de crianças, né, que a gente queira número, mas a nossa preocupação é com que todas elas se sintam, que a gente pensou em todas elas, que a gente sente falta de cada uma. Então, se o Joãozinho não está vindo, eu sinto falta dele, e eu ligo para saber por que ele não está participando, se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda, ligamos para os pais, né? Então, esse é o nosso sentido. Não é de número, mas de que ninguém se sinta esquecido, ninguém se sinta deixado de lado,
nas atividades que nós estamos, ainda mais considerando esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Um outro desafio foi aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas, né? Então, os evangelizadores são, assim, incríveis, né, em termos de disposição para aprender a lidar com isso, de criatividade também, tiveram que começar a aprender a lidar com ferramentas que antes a gente não usava, né? Ferramentas de vídeo, de foto, música, até de expressão, né, de como falar, de como... uma coisa é você contar a história ao vivo ali com as crianças, outra coisa é você contar uma história através de uma tela, né, com os recursos que tem disponíveis. Então, aprender a lidar com essas novas tecnologias, inclusive com as plataformas, né, o uso da plataforma, foi também um desafio, continua sendo, né? E desenvolver essas habilidades de comunicação. Quer dizer, eu estou aqui falando para vocês, na verdade estou falando para mim mesma, né? Porque eu estou só eu me vendo, eu e a Kathleen, né? Eu não estou vendo vocês. E isso é muito esquisito, né? A gente não ter um feedback. Quando a gente está falando ao vivo, a gente olha a cara das pessoas, vê se tem gente cochilando, vê se tem gente dormindo, vê se estão interessados, né? Aqui não. E quando a gente transporta isso para as crianças, para o mundo infantil, ainda mais, né? Então, aprender, você desenvolver habilidades de comunicação nessas ferramentas tecnológicas também foi um desafio. A equipe é show de bola, eles estão dando show, eu fico encantada. Assim, não estou querendo puxar assim, brasa para minha sardinha, não, sabe, gente? Mas é que a equipe é muito esforçada, muito criativa, e tem sido, assim, muito legal ver tantos talentos aparecendo, tanta coisa bonita aparecendo, né, através dessas ferramentas, né? E a outra, como eu falei para vocês logo no início, foi manter as crianças atentas e interessadas nessa nova modalidade. A gente, às vezes, sente que algumas participam muito, outras, né, se perdem no caminho, e a gente tem buscado desenvolver, participando, trocando essas experiências, desenvolver formas de manter essas crianças vinculadas o tempo necessário ali, né, do encontro da evangelização. O fato é que, gente, esse modelo trouxe para nós uma realidade, ferramentas e uma circunstância que a gente tem refletido muito entre a equipe e acreditamos que isso é um tempo novo também para o mundo, mas também para a evangelização infantil. Talvez algumas dessas coisas que a gente esteja fazendo, a gente continue fazendo, inclusive quando as atividades presenciais retornarem, né? Pelo número de pessoas que a gente consegue atingir, pelos resultados que a gente está tendo, por entender que esse novo público também, as crianças têm uma facilidade e uma maior sintonia, empatia de lidar com essas novas ferramentas. Então, a gente entende que esse é um novo tempo, e fazer parte desse novo tempo e poder contribuir com esse novo tempo da evangelização, do mundo, das crianças, um novo tempo para nós também, é uma bênção infinda que a providência divina nos oferece. Então, sempre quando a gente está se preparando para um domingo de evangelização, eu gosto de relembrar a equipe, né, que pensar na forma, pensar na ferramenta, na plataforma, na história, no vídeo, tudo isso é extremamente importante, porque é isso que nos vincula. A gente está ali planejando, pensando, e a gente está se vinculando aos trabalhadores espirituais, aos espíritos amigos dessas crianças, e a gente está criando uma conexão. Mas, mais importante do que toda essa ferramenta e a forma, é a gente entender o propósito disso. Nós estamos entrando agora na casa das crianças. Estamos trazendo a mensagem de Jesus para dentro desses lares. A gente não sabe a realidade dessas crianças, a gente não sabe o que elas estão presenciando. Muitas viram seus parentes desencarnar, viram às vezes seus pais com dificuldades financeiras, sendo demitidos. Outras tantas passando por diversas outras dificuldades. A gente sabe que o número de ansiedade, de depressão tem aumentado. Então, assim, a gente não sabe o que essas crianças estão vivendo. Mas, de alguma forma, aos domingos de manhã, elas têm um certo suspiro, um alívio ali, porque elas vão cantar, porque elas vão rezar,
porque ela já ouviu uma historinha, porque a tia vai ligar para mim, vai dizer oi para mim, vai perguntar como eu estou. Desculpa. E isso para nós tem sido uma alegria muito grande. E principalmente para cada um de nós. Tem uma das trabalhadoras nossa, que também é uma grande amiga, a Lenara, que ela diz assim: se lá na frente, quando perguntarem para a gente o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram na época da pandemia, o que vocês estavam fazendo na época da pandemia, da quarentena, e a gente vai ter a alegria de poder dizer que a gente estava evangelizando, que a gente estava criando história, que a gente estava cantando música e fazendo de todo o coração para que a mensagem de Jesus continue alcançando essas famílias, essas crianças, mesmo em tempos de isolamento social. Ai, desculpa a emoção, e para a gente finalizar essa parte, tem mais um videozinho para compartilhar com vocês. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me dia da evangelização. Que alegria! Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Minhas amigas,
Sem palavras, sem palavras. Segurando aqui a emoção, porque a gente sente em cada palavra, em cada frase, em cada vídeo, em cada foto, o carinho, o amor, a dedicação de vocês por cada uma dessas crianças, sabe? E a gente que está evangelizando nesse momento de pandemia, que é novo, que tudo parece ir contra a gente, que a gente está querendo estar junto, está querendo abraçar, e ver o exemplo de vocês, abrindo aqui a realidade de vocês, é uma coisa maravilhosa. Sim, é realmente muita, muita, muita gratidão. E eu queria mostrar todos os comentários aqui que o pessoal falou abertamente, né, para todas vocês. Muitos corações, mensagens de carinho, de gratidão. Eu quero selecionar alguns rapidinho, antes de partir para as perguntas, para vocês também sentirem esse realmente carinho do pessoal. Né? Então, aqui já vamos pegar aqui, por exemplo, Vanderleia, só muito amor. A Lislane aqui, lindo. A Lídia aqui, nossa tia Lídia, é mesmo de emocionar a Janara. Lindinha. É. Aqui eu vou pegar um exemplo aqui que a Rejânia colocou, e eu achei sensacional o trabalho de vocês, né? Usamos app de caça-palavras, enigmas, mandamos atividades de papel pronta para imprimir, mas elas usam para colorir no celular, desafios para buscar objetos de casas, brinquedos, muitas descobertas tecnológicas para evangelizar, além dos materiais escolares conhecidos. Quer dizer, é realmente... A Rejane, Lucas, a Rejane, que é evangelizadora, ela inclusive, ela iniciou, não sei se ela vai prosseguir depois, começou com um podcast de historinhas, né? Que ela enviava historinha para as crianças. É incrível, é incrível. É uma oportunidade de se renovar também, é um convite também para a gente. Sem dúvida. É exatamente como você falou, é entrar na casa da criança. E assim, reconhecer talentos. É perfeito, reconhecer talentos. Reconhecer talentos. E eu queria pegar uma pergunta, né? A Silvana fez uma pergunta parecida, mas eu vou só selecionar da Vanessinha, que ela perguntou assim: vocês mudaram os temas para serem abordados nesse período da pandemia ou continua o planejamento estipulado para o ano? Então, inicialmente a gente tivemos alguns momentos de adaptação, né? Por exemplo, no início das atividades de videoconferência, no início das atividades virtuais, mas, no geral, a gente continua mantendo o roteiro. Da mesma forma que a gente fazia, quando a gente percebe que precisa repetir o tema, precisa voltar, ou as crianças estão com alguma necessidade, a gente também não está seguindo, não é trilho, né? É um roteiro para nós. Mas a gente continua, sim, seguindo os temas planejados no início do ano. Legal. Mas sem muita... Pode falar, Kathleen. Pode falar. Sem muita, como a Janara falou, né? Sem muito desejo de correr ou de imaginar que você tem que concluir alguma coisa, né? Já que o objetivo é, de fato, estabelecer um vínculo. Tem um tema trabalhado, tem um fundo doutrinário, porque a gente está conversando e falando sobre atividade de evangelização, né? Mas que aquilo não se esgote ali num único domingo. Às vezes ele retoma no próximo, pensando na atividade em que nós estamos de maneira virtual, não tem como você colocar muitas coisas em um único encontro. Então, por vezes, os encontros diferentes fazem com que a gente consiga ouvir mais as crianças, colocá-las para pesquisar, procurar no livro, enfim, trazer atividades para que a gente possa trabalhar aquele tema, mas sem um desejo de correr, porque tem que concluir de alguma maneira. Eu ia comentar uma coisa, mas vamos seguir, que é de repente, né, as outras perguntas. Pode ir. É que, assim, uma coisa que é interessante é que a gente, inicialmente, busca pegar o que a gente fazia presencialmente e trazer para o virtual, né? Então, às vezes, a gente começava a fazer o planejamento das atividades da mesma forma como a gente fazia, considerando as crianças ali perto da gente. A gente começou a perceber que não rola. O tempo da atividade virtual é um tempo diferente das atividades presenciais. Então, enquanto presencialmente você fazia 3, 4 atividades com as crianças, virtualmente você não vai conseguir fazer tudo isso. Você tem que esperar todo mundo falar, abre microfone, fecha microfone, todo mundo pega material e não sei o quê. Então, é outro tempo, é outra dinâmica, e a gente foi aprendendo isso fazendo. Então, nisso, alguns conteúdos a gente precisou repetir, precisou retomar e tal. Então, assim, a gente continua com uma preocupação grande com a qualidade doutrinária, né? Porque a gente não está ali apenas enchendo linguiça ou fazendo que a criança olhe para nós
e se acostume com o nosso rosto. Não, a gente está ali fazendo evangelização, e com outras ferramentas, numa outra linguagem, mas é evangelização e requer todo o cuidado com a qualidade doutrinária que a gente já tinha antes. Maravilha. Eu queria fazer duas perguntas, uma aqui da Francimar e uma minha. Eu vou deixar a minha por último, que é mais pessoal para vocês, mas a Francimar perguntou aqui. Após o novo planejamento para envolver filhos e pais, vocês acham que alcançaram o objetivo? Bom, a gente está ainda avaliando tudo isso, né? Em algumas circunstâncias, a gente... Agora, inclusive, por exemplo, no meio do ano, agora daqui a 2 semanas, nós vamos ter uma pausa, pausa, vírgula, né? A gente vai continuar evangelizando, mas nós vamos parar para avaliar a atividade. Como é que está? Né? Que a gente vem fazendo, avaliando a cada domingo, uma atividade após a outra, mas a gente precisa avaliar como um todo, né? Assim, em alguns momentos, a gente tem a sensação de que sim, a gente está conseguindo, estamos conseguindo alcançar essas crianças, fazer com que elas pensem em Jesus, que elas conheçam, que elas aprendam, e mais ainda, porque os pais estão juntos. Essa é uma grande diferença, porque mesmo lá na fundação que a gente tem grupo de pais, mas os pais estão nas suas salas e as crianças estão na delas. Agora, eles estão juntos, né? Então, se eu peço lá, olha... Fulano, vai lá, pegue o livro dos Espíritos, deixa aí separadinho. Então, o pai já também se apropriou disso. Vamos, filho, tá aqui o livro dos Espíritos. Vamos aqui, acha a página e não sei o que e tal. Ah, tem que pegar tal material, o papai e mamãe estão juntos e tal. Às vezes, assim, talvez o terceiro ciclo B, ali pelos 12 anos, já não queira muito papai e mamãe juntos. Mas, mesmo assim, a gente... O terceiro ciclo B, eles têm um modo de dizer bom dia, né? Eles começam pelo WhatsApp, dizendo bom dia, aí eles fazem a selfie do bom dia. Então, todo mundo, para dizer que está ali presente, manda uma selfie, né? E a maioria manda com o pai, manda com a mãe, manda com quem está ali por perto deles, né? Então, eu acho que esse era uma das coisas que a gente nem pensava alcançar dessa forma como a gente está alcançando. Né? Então, acho que sim, estamos conseguindo atingir, temos desafios, mas estamos sim conseguindo muita coisa, muita coisa. Que legal. Você quer comentar, Kathleen? Não, tudo bem, só se quisesse. Não, pergunta... Não, tranquilo. Eu deixo uma pergunta final para vocês duas, bem pessoal mesmo. Eu queria ouvir de cada uma. Até agora, de todo, porque a gente fala muito, né, de, assim, nesse momento muito difícil, que a gente está buscando realmente se renovar, muita dificuldade. Mas eu queria ouvir de vocês, até agora, nesses meses que a gente está em confinamento, qual foi o momento mais especial, favorito na evangelização de cada uma? Assim, alguma atividade, algum momento que realmente, assim, puxa, eu estou no caminho certo, vale a pena, que legal, estou separado, mas estou conectado pelo coração com as crianças. Assim, qual foi o momento que mais marcou vocês? Vai, Kathleen, começa. Pode. Então, já que é uma pergunta pessoal, né, eu vou trazer um breve registro do início da pandemia, né, o início da quarentena. Apesar de lidar bem com questões de isolamento, de estar bem em alguns instantes realizando atividades sozinho, o início da pandemia, com tantas informações e notícias e enfim, trouxe um certo aperto no coração, né? Você fica com um sentimento, com um pensamento e que com todas aquelas energias e te trazem uma certa aflição. E você se afasta um pouquinho de conceitos que você acredita, que você sabe que são os teus fundamentos, né? Então, as atividades de evangelização, e eu trabalho diretamente dentro da sala. A Janara está ali acompanhando junto com todas as outras crianças, mas eu estou em uma turminha de evangelização. Então, os momentos de atividade de evangelização, se antes eles eram pensados, planejados da quinta, sexta, sábado, até chegar no domingo,
Hoje, os meus pensamentos, eles compõem todos os dias da semana. Então, eu estou cantando uma música, eu estou pesquisando alguma coisa, eu olho, entro no grupo do WhatsApp e vejo a foto das crianças, vejo o quanto eles ficaram felizes, tomaram iniciativa, pediram para tocar um violão, e aí eu me emociono, choro junto com eles, de ver o quanto eles estão felizes, e de alguma maneira eu poder ser instrumento, levando para algumas crianças talvez estarem conhecendo e ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. E às vezes eu me pego pensando, será que eu sou digna disso? Mas se o convite veio, eu vou abraçar com todas as minhas forças. Então, todos os dias, pensar na atividade de evangelização e imaginar que hoje ela preenche todos os meus pensamentos e me afastaram de angústias, né? Não quer dizer que elas não deixam de existir, a gente recebe notícias e continua acompanhando, mas talvez levar isso, a fala e os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita nos blindam, nos protegem a nossa casa, de imaginar que hoje não só eu faço atividade de evangelização no planejamento, todas as outras crianças que estão aqui vivendo junto na minha casa. Então, para mim, essa é a reflexão da atividade de evangelização e como ela tem transformado esses dias e, de fato, não serão mais os mesmos. Lucas, é muito difícil de escolher um, né? Porque, assim, a cada domingo, a cada encontro, eu já tive momentos, assim, de muita alegria nos nossos momentos de planejamento. Ouvir o relato deles, ouvir os evangelizadores falando, trazendo notícias das crianças e falando das suas impressões, das suas reflexões com relação a tudo isso que a gente está vivendo, já foi muito, já tive momentos de muita emoção, misturado com saudade, né, com vontade de estar junto, e, enfim, mas tem coisas também que me alegram muito, é perceber essa evangelização alcançando os lares, né? Então, às vezes, quando algumas mães me mandam foto, teve mães que me mandam foto dizendo, estamos aqui preparados para evangelização, e as crianças estão lá, assim, tomadas banhos, arrumadas. Eu falei, para ela estar 9 horas daquele jeito, a família se organizou de fato, acordou cedo, botou a criançada para tomar banho, tomaram café, a mesinha está ali. Uma vez uma mãe me mandou uma foto, dizendo assim, Janara, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo, olha, nossos domingos de manhã tem sido uma alegria só. Ela me manda uma foto, ela tem 3 com a gente, né? 3 crianças com a gente. Então, assim, o centro da sala era papel, lápis, tesoura, e as crianças ali, deitadinhas no chão e desenhando e fazendo as tarefinhas, né? As atividades que os evangelizadores mandaram. Então, a cada domingo, quando eu recebo esses registros que renovam em mim esse ânimo, essa certeza de que a gente está fazendo certo, é uma nova alegria. Não dá para escolher um. A gente ia passar aqui até madrugada, eu relatando. Me contaram que a gente pode estender mais 10 minutos. A gente chegou agora no tempo limite, então a gente pode fazer mais perguntas para vocês. Tudo bem? Ah, que legal. Tá ótimo. Legal. Tá ótimo. Perguntaram aqui no chat. Aguentar. Não, o pessoal tá adorando, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, ó. Tia Lídia aqui, ó. Kathleen, querida, evangelizar mesmo essa entrega no nosso coração. Tia Debbie, que tá aqui nos bastidores, ó. Cadê o lenço? Muita emoção nessa live. A Amanda, tia Kathleen, me emocionando. Amandinha. Exato. A Ju aqui, a Juliane. Uma nova forma de evangelizar com a família toda. Isso. Eu assim, acho que é uma coisa que eu mais gostei. A Ju também é evangelizadora e tem vivido isso todos os domingos. E beijos aqui, ó, do Rio de Janeiro, nossa querida amiga Sheila Dantas. Obrigada, e aí, Sheila. Uma pergunta que fizeram aqui no chat, que é, o que vocês fazem com as crianças que não aparecem no domingo? Né, que estão assim, mais afastadas, que é natural mesmo que aconteça. Então, a gente tem ligado para essas famílias, né? Nosso primeiro movimento foi mandar uma mensagem para todas as crianças que não estavam participando, né? Recebemos muito feedback. Algumas crianças estavam realmente vivendo momentos complicados, a rotina tinha mudado,
Alguns pais estão trabalhando na linha de frente, às vezes tinha plantão, enfim, não estavam ali ainda vinculados, né? Para algumas outras, a gente já entrava em contato pessoalmente, que não mandavam nenhuma notícia, né? Então, ligávamos para ter notícia. Algumas realmente não tinha, a gente não tinha resposta, né? Por mais que a gente mandasse mensagem, tentasse ligar, e aí, obviamente, a gente precisa respeitar a escolha da família. Cada família tem encontrado uma forma de viver esse momento. A gente tem, assim como orientação, inclusive nas nossas diretrizes, da gente rezar por todas as crianças, né? Então, cada evangelizador, a gente sempre fala, rezem por elas, pensem nelas, né? Mandem vibrações positivas, porque nenhuma é esquecida, nenhuma passa em branco. Mas a gente respeita aquelas que, por alguma razão, a família não aderiu ainda a essa forma. Agora, essa semana, a gente vai fazer um novo contato, por exemplo, já vamos começar uma nova campanha, né, para ver se a gente traz de volta algumas crianças. Uma outra pergunta que foi o tio Elvis que fez. Ele pergunta para vocês com relação às crianças que são muito novas, né, ou que não tem o celular, o WhatsApp, né, qual foi o critério que vocês utilizaram para a criança ter o acesso ao celular, etc., tá ali com vocês? Vou responder também de novo, depois a Kathleen me complementa, né? Então, o primeiro contato foi, de fato, com os pais, né? Foi a formação do grupo, inicialmente de contato com os pais. Apresentamos e aí o meio mais fácil, né, e acessível para isso era o WhatsApp, né? Então, nós apresentamos a proposta aos pais, olha, queridos pais, estamos pensando em fazer isso, né, isso lá no início do março. O que vocês acham? Topam? Vamos junto e tal? E assim, alguns, como eu vou dizer novamente, alguns não aderiram, não responderam, continuam no grupo. Isso que é uma coisa engraçada, né? Porque mesmo aqueles que não estão participando das atividades, que não aparecem, eles não saem do grupo. Eles permanecem no grupo. Eu não sei se de alguma forma eles veem as atividades, escutam as historinhas, não sei. Mas eles não saem do grupo, estão lá no grupo. E aí nós, então, através do WhatsApp, a gente iniciou esse primeiro contato. Quando a gente decidiu fazer essa divisão, começar a fazer as atividades ao vivo, a gente entendeu que seria muito complicado para os pequenos mudar de plataforma, ou seja, eu estou aqui no WhatsApp, ouvindo a historinha da tia, fazendo atividade, eu tenho que desligar para ir para o Google Meet, para fazer um outro movimento, então seria... E aí a gente tem que entender que a dinâmica da casa, às vezes, é uma criança, 2, 3, né? Então, não é uma coisa muito simples. Então, a gente permaneceu assim, vamos deixar no WhatsApp. Então, a criança permanece no WhatsApp, quando chega lá pelas 10, 10h15, que já está o finalzinho, o evangelizador, oi, gente, vocês estão aí comigo? Vou ligar para vocês e tal. E aí, dali mesmo, ele já liga, né, e faz esse contato ao vivo, mais presencial com as crianças. Mas esse formato do WhatsApp não daria conta do tempo que as crianças maiores precisam. Isso aí atende às crianças menores, né? Que tem um tempo de concentração menor, que vão ali cantar uma musiquinha, fazer uma prece, pronto. Para as crianças maiores, a gente precisava de uma plataforma que desse conta de um tempo maior, de mais pessoas juntas. O WhatsApp vai até 8 pessoas só, né? 8 pessoas na chamada. E por isso que a gente, então, resolveu, para as crianças maiores, usar o Meet e para as menores, permanecer no WhatsApp. Acho que respondi. Quer complementar? É isso que a Janara falou, né? É isso, além né? Não, Não, tô brincando. A faixa etária, ela... Conhecer a faixa etária, se apropriar e conhecer um pouco daquela criança, do perfil daquela criança que faz parte do grupo, também ajuda muito, né, Lucas? Porque o que acontece? O evangelizador pode escolher um recurso bacana, fazer o planejamento legal, mas se a faixa etária, a linguagem a ser escolhida e como você vai trazer o que você precisa para alcançar o seu objetivo, não considerar a faixa etária, você se perde rápido, né? Então,
para as crianças piquititas, não tem como você imaginar que elas vão ficar muito tempo atentas a você e prestando atenção nos outros amigos. Eles vão estar falando tudo ao mesmo tempo, em uma fala que ainda está em desenvolvimento. Então, tem muitas questões que estão relacionadas à faixa etária e saber até onde elas podem nos devolver o que a gente quer delas. Então, talvez seja o principal critério, vamos dizer assim. Maravilha. E, para encerrar, eu deixo o comentário aqui para vocês sentirem novamente queridas, que um dia eu consiga chegar ao nível desses 2 corações, nossa querida amiga Valéria. Né? Valéria também é evangelizadora, tá? Tá a equipe em peso na aqui luta nos com a gente. E aí a gente vai chegando aqui ao fim da nossa live, nossa interação com os comentários. O pessoal agora andando. Queria agradecer infinitamente aqui a presença da Janara, da Kathleen, que se dispuseram a estar conosco, dividindo não somente experiências, mas lágrimas, coração, sentimento. Isso é realmente evangelização, seja ela infanto, juvenil, né? Isso é realmente vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, eu queria agradecer cada uma das duas. Se as duas quiserem deixar cada uma a sua palavra final para a gente encerrar para a prece aqui com a Janara, fiquem à vontade. Então, eu queria agradecer, né? É uma alegria falar da atividade de evangelização, é algo que transforma de fato a nossa vida e a gente vê as coisas ao redor de maneira muito diferente quando você de fato mergulha e tem um compromisso permanente, né? Então, o agradecimento a todos que estiveram aqui assistindo a gente, a toda a equipe de evangelizadores que está junto conosco, a gente aqui está compartilhando e sendo porta-voz deles, mas o trabalho em equipe faz toda a diferença. Então, só um agradecimento. Muito obrigada. Bom, eu quero também agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria poder compartilhar com o movimento as nossas experiências, né? A gente aprende muito também com o movimento, né? Com as experiências de outras casas espíritas. Então, para nós é um presente poder estar compartilhando. E, assim, eu estou à disposição para ajudar, eu, Kathleen, e a equipe da evangelização toda, todos aqueles que precisarem de alguma ajuda, de alguma orientação, para iniciar algum processo semelhante nas suas casas, enfim. Dizer que essa nossa tarefa é, de fato, uma enorme bênção, que a gente aproveite esse momento que o mundo está passando para relembrar permanentemente a nossa condição de espíritos. Nós somos espíritos imortais passando essa temporada por aqui, nada disso vai ficar, vamos embora para outros campos, então a gente precisa pensar nisso, para não deixar os nossos corações se conturbarem demasiado com as demandas do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos nele, precisamos estar alinhados, né, às suas necessidades, mas nós somos muito mais do que isso, nossas crianças são mais do que isso, essas famílias são mais do que isso, e isso vai passar, e a gente precisa aproveitar o momento para nos engrandecer, para nos alargar nesta visão que às vezes a gente tem tão limitada da nossa vida. E o trabalho de evangelização nos ajuda nisso. Então, agarrem essa oportunidade, evangelizadores, né? Leiam, estudem, ampliem suas mentes, se agarrem nos seus amigos espirituais e continuem trabalhando, continuem trabalhando. Para encerrar, a Janara fazer nossa prece, mas antes, para deixar as palavras finais aqui da Federação Espírita Amazonense, da área da infância, principalmente na área da infância, eu vou convidar a nossa querida amiga Débora aqui para aparecer conosco. Então, queridos amigos, nós só temos a agradecer a presença das nossas irmãs, de tantas atividades conjuntas aí, companheiras, com certeza de outras vidas, né? Nessa tarefa desafiadora que é evangelização, mas que os nossos corações se emocionam. Eu aqui também chorei, eu aqui também me emocionei muito, porque lembrei de vários momentos muito emocionantes que passei nessa casa bendita, na companhia da Janara, Juju, que está aí, então, e de tantos outros corações, e a gente só tem a agradecer ao Cristo, principalmente Ele,
porque ele nos deu essa oportunidade de estarmos nessa tarefa bendita, porque evangelizar é para poucos, mas é uma tarefa bendita. Somos os ceifeiros, como bem nos diz Emmanuel na nossa mensagem inicial. E que bom que somos, né? Então, a gente, em nome da Federação Espírita Amazonense, a gente só agradece. Agradece a disponibilidade, agradece o trabalho que vocês fazem, esse trabalho que é com amor, que eu sei que dá muito trabalho, é um trabalho que chega nos lares, e a Janara fez uma fala muito importante quando ela se emocionou, porque a gente não sabe como estão as nossas crianças, mas a palavra do Cristo chegando traz luz em cada lar. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer e que possamos, o nosso movimento, as outras casas, replicarem atividades assim. E se tiver alguma dificuldade, tenho certeza que podem contar com a Janara, com a Kathleen, com a Fundação Allan Kardec, conosco da Federação Espírita, porque nós estamos online 24 horas. Então, o nosso agradecimento a todos. Muito obrigado por tudo, por todos os que estiveram conosco durante todos esses momentos, e vamos agora para a nossa prece final com a nossa querida amiga Janara.